Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, famílias do Imaculado Coração de Maria. Hoje o tema da nossa aula é o ensino e o Pai. Nós vamos entender aqui como é importante estes dois conceitos para a restauração da sociedade, para a restauração das nossas famílias. Para que elas dentro do Imaculado Coração de Maria sejam restauradas, nós precisamos adentrar profundamente estes dois pontos aqui, que é o ensino e a paternidade, e como os dois estão relacionados e como que a separação dos dois pode conduzir a uma destruição completa, não só da família, mas da sociedade da igreja. Ou seja, nós precisamos restaurar de uma vez por todas a paternidade e o ensino. Nós gostaríamos de adentrar esse tema a partir de São Tomás de Aquino e na sua Suma Teológica. Na primeira parte da segunda parte, na questão 95, vai dizer São Tomás de Aquino que o homem tem aptidão natural para a virtude, mas a perfeição mesma da virtude é forçoso adquiri-la por meio da disciplina. O que São Tomás de Aquino está querendo dizer aqui? Que nós não vamos conseguir ser virtuosos se não for por um espírito de sacrifício. Nós precisamos de força, nós precisamos forçarmos-nos para sermos virtuosos. Mas ele não diz só isso. Ele diz também, na mesma questão, que para a disciplina que ele está falando aqui, para a força que nós precisamos fazer em questão, para a disciplina em questão, o homem não se basta facilmente a si próprio. O que ele está querendo dizer? Que nós não conseguiremos ser virtuosos sozinhos. Que para sermos disciplinados, nós precisamos da companhia de alguém. Nós precisamos de uma companhia, nós vamos entender aqui, paterna. Nós precisamos de um pai para sermos virtuosos. Em que sentido? No sentido de que o pai ensina. E de que um pai que não ensina não pode ser tido verdadeiramente e totalmente como um pai. Ou seja, ser pai é ensinar. Quantas e quantas pessoas hoje só têm pais biológicos, ou seja, pais que simplesmente geram o filho, tanto o pai como a mãe, mas que não são verdadeiramente pai e mãe espiritual, porque pai e mãe espiritual tem e sempre teve uma relação com o ensino. Um pai e uma mãe que não ensina é simplesmente um pai e uma mãe que pariram o filho. Tanto quanto, isso é pesado de se ouvir, é até difícil de se dizer, mas tanto quanto um animal. Obviamente, o parto, a gestação de um ser humano é totalmente diferente do que de um animal. Isso já faz com que nós tenhamos o elemento humano desde a nossa concepção. Porém, se nós deixarmos de ensinar, nós começamos a fazer algo que os animais também fazem, que é simplesmente deixar os filhos a Deus dará. Ou seja, se nós deixarmos a tarefa de educar os nossos filhos, nós estamos deixando de fazer aquilo que só o ser humano é capaz de fazer, ou seja, educação. O ser humano é um animal racional, ou seja, a psicologia humana, a alma humana, ela faz com que o ser humano seja totalmente diferente dos animais. E isso faz com que ele tenha uma natureza que requer educação, que requer a companhia do outro o ensinando. Ninguém se educa sozinho. Sempre
nós seremos educados por outro. E o problema é que as famílias estão deixando de educar. As famílias estão deixando de se comprometer com a educação. E aí nós estamos traindo um princípio da própria natureza humana, que é aprender a virtude pelo outro. Mas o São Tomás de Aquino vai dizer uma coisa ainda mais profunda a partir disso que nós estamos falando. É necessário que essa disciplina, essa pela qual se adquire virtude, essa que se dá pelo sacrifício, que essa disciplina pela qual se consegue a virtude, o homem a tenha recebido de outro. Assim, para os jovens naturalmente inclinados para o ato de virtude, por dom divino, basta a disciplina paterna. Aqui o São Tomás de Aquino está mergulhando o ensino na paternidade. Ou seja, ser pai é ensinar. E ser filho é querer aprender. Um filho que é dócil para aprender, que tenha um pai disposto a ensinar, se tornará inevitavelmente um filho virtuoso. E o que então nós precisamos fazer enquanto pais, enquanto famílias católicas, enquanto famílias do Imaculado Coração de Maria? Nós precisamos educar os nossos filhos na virtude, a partir de uma companhia com eles e de uma correção. Nós precisamos corrigir os nossos filhos para que eles adquiram virtude. Por quê? Porque eles precisam de nós. Eles precisam de nós como pais deles, os ensinando para serem virtuosos. Os nossos filhos não serão virtuosos do dia para a noite. Eles não serão virtuosos nem do dia para a noite e muito menos sozinhos. Os nossos filhos, para serem virtuosos, precisam da companhia de homens e mulheres maduras, ou seja, verdadeiramente pais e mães, dispostos a ensinar a virtude. E a sociedade será restaurada à medida que nós ensinemos. Portanto, nós precisamos amadurecer, nós precisamos buscar a virtude de nós mesmos para ensinar. Ah, mas e se isso não foi feito? E se os meus pais não fizeram isso por mim? E se eu não tenho virtude porque eu não tive pais virtuosos que me ensinaram? Aí você entra no Imaculado Coração da Virgem Maria, pede a Nossa Senhora para que ela forme as virtudes em você. Nossa Senhora não vai deixar um pedido desse ser tido como em vão. Nossa Senhora não vai nos deixar na mão se nós quisermos ser virtuosos. Por quê? Porque enquanto cada santo se destacava em alguma virtude, Nossa Senhora as tinha todas, e de todas era exemplo, vai dizer São Tomás de Aquino. E todos os santos são obra da Imaculada. Todos os santos, até aqueles que não tiveram pais virtuosos, até aqueles que não foram ensinados desde pequenos. O próprio Santo Agostinho, que é aquele que diz que Nossa Senhora é aquele modelo de como agradar a Deus. É o próprio Santo Agostinho que diz que se juntássemos todas as línguas de todos os homens do passado, do presente e do futuro, se nós juntássemos todos os anjos e os santos do céu, eles não seriam suficientes para louvar todas as virtudes de Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela que tem todas as virtudes e é a rainha das virtudes e ela é mãe e mestra das virtudes. Então, se você tiver Nossa Senhora, se você adentrar o Imaculado Coração de Maria, você poderá ser virtuoso sim. E assim, sendo virtuoso pela intercessão de Nossa Senhora, você poderá ensinar seus filhos. Mas uma coisa é certa, muitos podem se perder por causa da má educação que tiveram. Então nós precisamos estar conscientes disso. Se você está assistindo esse vídeo, você está tendo uma oportunidade de se conscientizar da sua responsabilidade de ensinar a virtude aos seus filhos. E de todas aquelas pessoas que estiverem próximas a você. Porque você pode ser pai, você pode ser mãe espiritual, sem mesmo ter gerado os filhos. Então, se tem pessoas dispostas a aprender com você, exerça a paternidade espiritual, exerça a maternidade espiritual, ensinando as virtudes a seus filhos espirituais ou aos seus próprios filhos. Então, se você tem filhos, biologicamente falando, você necessariamente tem que se dedicar a uma educação para a virtude.
Isso é obrigação. Se você não tem filhos ainda, você tem que também assumir a condição de paternidade e maternidade espiritual, ensinando também a virtude. Por quê? Porque você está consciente que é pela virtude que nós vamos restaurar a sociedade, que nós vamos restaurar a igreja. O conceito de virtude precisa ser trazido à tona novamente. Para isso nós estamos usando aqui o São Tomás de Aquino, né? E o São Tomás de Aquino está falando que nós precisamos de sacrifício, que nós precisamos de disciplina, que nós precisamos exatamente aquilo que o mundo moderno, exatamente que o mundão está falando para que nós não tenhamos. O mundo está falando para você relativizar, o mundo está falando para você deixar de lado tudo aquilo que está relacionado à virtude. Então o que você precisa fazer? Ir contra o mundo. Sabe por quê? Porque você é cristão, e um cristão tem que ir contra o mundo necessariamente. Então eu gostaria de agora trazer aqui para vocês alguns trechos importantíssimos para a gente se conscientizar de tudo isso. Primeiro, a criança, gente, a criança tem necessidade de que a correção transforme para ela o mal moral no mal sensível. Ou seja, as crianças precisam sentir na pele aquilo que é mal moral. Ou seja, elas precisam ser corrigidas. De certa forma, apesar de que muitos odeiam esta palavra, ela precisa ser castigada. O pai que não castiga seu filho, que poupa a vara do seu filho, não ama seu filho. Isso está nas Sagradas Escrituras. A falta de amor muitas vezes pode se concretizar na falta de um castigo, na falta de uma correção severa, na falta de algo que a criança gosta. A privação daquilo que é sensível é para a criança que ainda não tem a capacidade racional de perceber o mal das coisas, a necessidade para que ela se corrija. Então muitos filhos irão para o inferno por falta de correção. Por quê? Porque não perceberão o mal moral em que estão, porque nunca foram corrigidas por um mal sensível, ou seja, por uma dorzinha, por um castigozinho, por uma correçãozinha de um viciozinho que pode se tornar um vício invencível se você não corrigir. Então a correção é exatamente aquilo que o São Tomás de Aquino falava, que é necessária para a virtude. Ninguém vai ser virtuoso com este pecado original que todos temos, com esta tendência de pecado que todos temos, se esta tendência não for corrigida. E isto é educação. Isto é educação, é exducere, ou seja, trazer para fora dos instintos egoístas. E como que se traz para fora daquilo que nós estamos apegados e presos pelo pecado original? Pela correção firme, pela firmeza do corrigir que somente um pai, verdadeiramente pai, pode fazer. Um pai espiritualmente falando. Por isso que os pais precisam assumir a paternidade de novo. Por isso que o pai precisa ser pai. Por isso que o pai precisa estar ali em casa como pai, exercendo a sua paternidade, ou seja, exercendo a firmeza sem a qual o filho nunca será virtuoso. Por isso que o mundo de vício, os vícios que nós estamos padecendo hoje, é muito por culpa de pais que não estão sendo pais. Pais sejam pais, ou seja, pais sejam firmes, pais sejam homens, pais corrijam, pais sejam aquilo que vocês foram chamados a ser, ou seja, pais que ensinam. Nós precisamos ensinar. Isso é ser pai. Ser pai é assumir a condição de alguém que ensina diante de alguém que aprende. E se nós ensinarmos, não tem nenhuma criança incorrigível. Não existe criança incorrigível. Obviamente, se essa criança que foi deixada a Deus dará, né, ou ao diabo dará, né, para viver com os seus instintos, como se aquilo não fosse nada de ruim, se ela for criada assim, ela vai chegar num vício incorrigível, num vício invencível. Por isso que nós precisamos corrigir desde cedo.
Mas se nós corrigirmos cedo, nenhuma criança é incorrigível. Se nós falarmos que uma criança, essa criança não tem jeito, essa criança é um demônio, essa criança é um diabo. Se a gente falar um negócio desse, a gente está desprezando toda a tradição da igreja sobre educação. A igreja sempre disse que qualquer ser humano pode ser educado. A igreja dá os métodos, a igreja dá o caminho para educar. E se a gente falar, então, que tem alguma criança incorrigível, a gente está indo contra a própria igreja. Agora, que a gente precisa de pedagogia, que a gente precisa estudar, que a gente mesmo precisa se corrigir, que a gente precisa fazer penitência, que a gente precisa de oração, que a gente precisa entrar no coração imaculado de Nossa Senhora, é outra coisa. Mas, assim, questão de educação, todos podem ser educados. As crianças estragadas pelos mimos têm um pé já no inferno, vai dizer o Catecismo da Educação. Então, a criança que foi estragada porque foi mimada, porque não teve um pai que corrigiu e deu limites, ela já tem um pé no inferno. Gente, quer dizer, isso daí é o vício. A criança que não foi corrigida, ela não vai ter virtude. A criança que não foi tutelada por um pai e uma mãe presente, ela não vai ter virtude. E não ter virtude é ter vício. E morrer no vício é morrer mal. E quem morre mal tem um destino mal. Né? Quem vive bem, morre bem. Quem vive mal, morre mal. E se morrer mal, vai para o inferno. Então não houve santo, vai dizer o mesmo Catecismo da Educação, que não tenha sido na sua idade juvenil repreendido e castigado na família. Todos os santos, se não foram castigados na sua própria família, foram nas famílias espirituais nas quais entraram. Né? Ou foram pela própria realidade, né? Como Santo Agostinho, por exemplo. Não há herói nem grande homem a quem uma enérgica reprimenda ou uma severa correção não haja feito começar a aprendizagem da vida. Ou seja, não vai ter santo que não se corrigiu. Não teve santo que não se corrigiu. E, muito provavelmente, a maioria dos santos foram corrigidos por outro. Né? Então, o que nós queremos para os nossos filhos? Eu quero para minha filha a santidade. Eu quero que a minha pequena Giana seja a nova Santa Giana. Né? A minha filha é Giana com um N só. Né? Então, eu quero que ela seja a primeira Giana com N só, porque já teve uma Giana com 2 N's. Né? Então, eu quero que minha filha seja a Santa Giana. Então, o que eu preciso fazer com ela? Corrigido. Eu preciso ser pai na vida dela. Eu preciso ensinar a virtude pelo caminho do sacrifício, da dor, do sofrimento. Inevitavelmente as coisas são assim. Eu não posso poupar a minha filha da correção. Eu não posso poupar a minha filha do sofrimento, do sacrifício. Por quê? Porque eu sou pai. E o que os pais precisam fazer? Voltar a ser pais. Então, pais, voltem a ser pais. Ensinem, corrijam, sejam homens, sejam pessoas de fato católicas e cristãos que querem a alma dos seus filhos no céu. Portanto, a correção é um dever austero, mas sagrado. De uma prática difícil, mas de uma necessidade absoluta. É difícil corrigir. Dói corrigir. Dói demais corrigir. Aqueles que a gente ama, que a gente cuida, que a gente zela, que a gente daria a nossa vida, você acha que é esse que você quer dar umas palmadas? Você acha que é esse que você quer privar de alguma coisa? Você acha que é esse que você quer ver chorar? Não. É difícil. É austero. É pesado. Quer dizer, é tarefa para gente grande. Gente que quer, de fato, o céu não só para si, mas quer para aqueles que Deus confiou para educar. Ou seja, quer também o céu para os seus filhos. Se você quer o céu para os seus filhos, seja pai. Se você quer o céu para os seus filhos, corrija seus filhos. Por mais que seja difícil, seja pai corrigindo, seja pai ensinando a virtude pelo caminho difícil. Esta é a porta estreita, a porta da educação católica de fato. Então, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.